as taças gin, hoje eu quero mais gin. Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim. Problema social, avanço os pardal. Não me preocupo com as multas no bolsos real. Audi R8 rasga o vento, bate qualquer time. Chama Cadê a tampa, Vitor? Vai lá então, João, por favor. Subir aqui, ó. Subir a rua do mercado, sair lá na Concamar, lá descer aqui. Dá o bique aí.